Queridos irmãos, o Evangelho nos traz esta passagem tão peculiar de São Marcos, porque aqui o evangelista gasta tempo explicando o porquê da sua peculiaridade. Ele, diferentemente de São Mateus, que escreve para judeus, e de São Lucas, que escreve para gregos, escreve para os romanos, para aqueles que não conhecem as tradições judaicas. E, portanto, ele precisa explicar qual é o contraste que existe aqui entre a perspectiva de Jesus e a perspectiva dos fariseus. Os fariseus estavam olhando do lado de fora, observando se os discípulos obedeciam ou não a certas prescrições rituais higiênicas. Se eles lavavam ou não as mãos antes de comer, se lavavam ou não os utensílios, como faziam os judeus. Jesus estava sendo cobrado aqui de ser um rabino judaico. Estava sendo cobrado pelos fariseus de ensinar segundo a sua tradição. Enquanto que, na verdade, a preocupação de Cristo era totalmente outra. Ele não estava preocupado se alguém comia desse jeito, daquele outro jeito, se seguia ou não seguia aquele ou outro ritual da lei mosaica. Ele estava tentando despertar no coração dos homens a fé, para que eles pudessem escutar Deus através dele. Esta é a purificação interior que ele veio realizar. No capítulo 15 de São João, quando ele fala sobre a videira e os ramos, e ele diz que aqueles ramos que não dão fruto, o Pai os limpa para que produza fruto, realiza neles uma poda. Ele explica: vós já estáis limpos, por causa da palavra que eu vos tenho anunciado. Vós já estáis puros, é a palavra grega, kataró. Vós já estáis puros, por causa da palavra que eu vos tenho anunciado. Ou seja, na medida em que ele prega, na medida em que ele fala, na medida em que ele ensina, os homens vão descobrindo quem ele é. Vão abrindo os olhos espirituais para perceberem quem ele é. E assim, eles se vão aproximando da fé. Eles vão descobrindo o que é a fé. Eles vão crendo com todo o seu coração. E a fé realiza a purificação interior, ou seja, nós deixamos de viver neste mundo dos sentidos e nós começamos a viver no mundo do espírito, onde Deus começa a nos governar de acordo com a sua providência. Conforme diz São Paulo, aqueles que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Nós entramos sob o governo do Espírito Santo, na medida em que nós nos impregnamos de Cristo e da sua palavra. Portanto, Jesus não estava nem um pouco preocupado com aquelas prescrições rituais, porque elas eram apenas um símbolo de outra pureza que se deveria realizar no coração dos fiéis, que é a pureza que nasce da fé. É a limpeza que nasce da fé. Então ele diz: este povo me honra com os lábios, como diz o profeta Isaías, mas o seu coração
está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Ou seja, um homem que não é regenerado, aquele que não se torna uma nova criatura em Cristo pela fé, aquele que não renasce pela água e pelo Espírito Santo, só produz corrupção. Como diz São Paulo, quem semeia na carne, da carne colherá corrupção. Quem semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. É exatamente isso que se trata. É preciso produzir no Espírito. É preciso ser nova criatura. É preciso ser transformado segundo a imagem de Cristo, justamente para que nós possamos produzir frutos de santidade. Caso contrário, os frutos que nós produziremos serão as obras da carne. Conforme diz a carta aos Gálatas, no capítulo 5, e conforme diz São Marcos, aqui no capítulo 7. De dentro do coração do homem saem as más intenções, moralidades, roubos, assassínios, etc. São as obras da carne que produzem aqueles que militam segundo a carne, aqueles que não foram regenerados, aquele cuja vida não está refeita pela graça de Jesus Cristo. Ora, a pergunta que nós nos fazemos é: como é que nós podemos começar efetivamente a viver essa vida nova? Como é que nós podemos viver essa vida regenerada? Você me diz, eu já sou batizado, eu sou cristão, eu sou católico praticante, eu tenho vida sacramental, eu procuro ter vida de oração, mas de mim ainda saem essas coisas. Eu ainda produzo este fruto ruim. As obras da carne ainda me acompanham. O que acontece comigo? Por que o meu coração ainda não está regenerado verdadeiramente? Porque eu ainda decaio para o padrão de vida carnal. Porque eu ainda tenho uma vida segundo os ditames da velha natureza. Por um motivo muito simples. Porque nós não acolhemos verdadeiramente a palavra no nosso coração. São Paulo diz: quem confessar Jesus como Senhor e no seu coração crer que Ele ressuscitou dos mortos será salvo. E ele diz no mesmo capítulo que a fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Ora, quando nós começamos a ouvir a palavra de Deus, verdadeiramente, quando nós nos ocupamos de maneira aplicada na oração, o que acontece é a nossa transformação interior. Deus começa a nos mudar por dentro. Na prática dos confessores, Santo Afonso Maria de Ligório diz algo muito interessante. Ele diz que nos exercícios espirituais de Santo Inácio, que ele recebeu de Deus para que um homem se converta no decurso de 30 dias, diz Santo Afonso, se alguém não se converter, isto é como se fosse um milagre. Ou seja, se os exercícios espirituais fossem bem feitos, a conversão é certa. Porque eles contêm uma graça que leva à conversão. Mas continua Santo Afonso.
Nos exercícios espirituais, quem fala é um pregador. Mas na oração, quem nos fala é Deus. Portanto, como dizia Santa Teresa, aquele que se ocupa, ao menos por um quarto d'hora por dia, em fazer oração na intimidade com Deus, diz ela, este tem assegurada a salvação. E para chegar à santidade, que é algo muito maior do que a mera salvação, nós precisamos nos ocupar ainda mais tempo. Mas, segundo a regra de Santo Afonso, que na verdade é a regra do Evangelho, na oração quem fala conosco é Deus. Na oração, quem fala conosco é Deus. E a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais cortante e penetrante que uma espada de 2 gumes, diz o capítulo 4, versículo 12 da carta aos Hebreus. A palavra de Deus é viva. E ela é eficaz. Portanto, quando nós começamos a ouvir Deus na sua palavra, o que acontece é que a palavra vai produzindo em nós fruto. Ela vai mudando o nosso interior, ela vai gerando em nós fé. Nós aprendemos a ouvir Deus que fala conosco, por assim dizer, por baixo da sua palavra. Ora, esta é a coisa mais difícil de fazer, porque a maior parte dos cristãos não consegue. A maior parte dos cristãos passa a vida inteira absorvido pelo ambiente, pelas circunstâncias, pelas suas preocupações. E por causa disso, a sua mente reproduz o padrão exterior. Ele ainda está na carne, ele ainda está preocupado com coisas exteriores, em lavar um copo, uma jarra, o braço, o pé, a mão. Ele está preocupado com o corpo, com o que vestir, com o que comer, com o que fazer, com o que farão com ele. Ele está atento a tudo aquilo que acontece ao seu entorno. Ele está totalmente polarizado pelas circunstâncias exteriores. Por causa disso, ele não consegue entrar na vida espiritual. Ele não consegue subir para a vida sobrenatural. Porque ele está olhando para o lado de fora. Ele está concentrado do lado de fora. O homem espiritual, ao contrário, ele tem uma vida interior. Então, o seu investimento está do lado de dentro. Ele mergulha na intimidade com Deus. Ele mergulha numa posição de fé. Ele não está mais trafegando entre as coisas externas. Ele não liga mais para o que acontece ao seu lado ou fora de si. Ele sabe fechar as janelas da sua alma para que as coisas de fora não entrem dentro dele para bagunçá-lo. Ele sabe colocar-se junto de Deus no mais íntimo do seu coração. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos entender o seguinte: há uma palavra de Deus personalizada para nós. Na palavra escrita, há um conteúdo de revelação que nós precisamos acessar pela fé e pela iluminação do Espírito Santo. A palavra de Deus é como uma espécie de mina. O ouro está todo ali, mas ele não está à mostra. Você precisa garimpar nesse ouro. Você precisa, por assim dizer, tirar o ouro lá de dentro. Uma vez eu fui a uma mina de ouro e me disseram, passa a mão aqui na parede. Eu passei a mão, minha mão ficou com muita terra. E no meio da terra tinha aquele pozinho dourado. Por quê? Porque o ouro está misturado com a terra. O ouro está em estado bruto. Eu preciso garimpá-lo para poder tirá-lo lá de dentro.
A palavra de Deus é como uma mina que traz-nos o ouro em estado bruto. Nós precisamos aprender a garimpá-la pela fé. E então o que acontece? A palavra escrita se torna uma carta viva dentro do nosso espírito. A palavra escrita se torna uma mensagem personalizada dentro de nós. Ou seja, nós entendemos uma coisa: só Deus sabe falar conosco. Só aquele que nos criou sabe falar conosco. Ele tem uma palavra viva para nós. Ele tem uma palavra, uma revelação contida na sua palavra escrita, que Ele nos quer entregar para que nós comecemos a construir em cima da fé. Para que nós comecemos a edificar com Ele em cima da fé. Caso contrário, nós ficaremos às cegas, nós ficaremos perdidos, nós ficaremos às apalpadelas, nós não conseguiremos sair do lugar, nós não chegaremos em lugar algum, porque nós ainda estamos operando segundo a nossa mente natural. Nós ainda estamos agindo segundo o nosso homem natural. O Salmo 1 diz: feliz é aquele homem que não anda conforme o conselho dos perversos, que não entra no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Nós precisamos entender uma coisa: nós estamos rodeados por incrédulos. E a especialidade dos incrédulos é nos derrubar da nossa posição de fé. É nos tirar daquele lugar aonde Deus está construindo no invisível junto conosco. Naquele lugar em que o nosso espírito está sendo fecundado pela palavra. Nós precisamos entender que aquelas pessoas incrédulas que estão à nossa volta, que aquelas circunstâncias desafiadoras que nos circundam, que todos os problemas que estão diante de nós, tudo isso foi posto pelo diabo justamente para nos tirar da posição sobrenatural da fé. E se nós ficamos o tempo todo perdidos entre uma coisa e outra, entre uma notícia e outra, entre aquilo que os homens estão dizendo, entre aquilo que eles estão conspirando, entre aquilo que eles estão conjecturando, entre aquilo que vai ou não vai se produzir segundo aquilo que as pessoas acham, o que acontece conosco é que nós caímos num caminho de esterilidade espiritual. Nós ficamos discutindo um monte de coisas externas e nós não chegamos a lugar nenhum, porque o nosso coração está longe do Senhor. Por isso a palavra diz: feliz é o homem que não anda conforme o conselho dos perversos, que não entra no caminho dos pecadores e que não se assenta à roda dos escarnecedores. Mas o que esse homem faz? Se ele não faz nada disso, o que ele faz? O Salmo 1 continua dizendo: ele encontra o seu prazer na lei de Deus e a medita dia e noite sem cessar. Este homem é feliz porque ele medita dia e noite sem cessar nessa palavra viva que Deus semeou no coração dele. Ele passa o dia e a noite não olhando para o que está acontecendo à sua volta, mas ele está firmado no Espírito, confessando a palavra e meditando aquilo que Deus, pela sua palavra, disse para ele no seu coração. Ele confessa a palavra dia e noite. Ele está escorado sobre a palavra, como diz o Salmo 119. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Ele anda sobre a palavra. E ele vive sob o império da palavra. Dessa palavra viva que Deus semeou dentro dele. Por isso a primeira leitura nos diz: agora Israel, ouve as leis e os decretos que eu vos ensino a cumprir, para que fazendo vivais e entreis na posse da terra prometida pelo Senhor Deus de vossos pais. Nada acrescenteis, nada tireis à palavra que vos digo, mas guardai
os mandamentos do Senhor vosso Deus que vos prescrevo, guardai. Vós os guardareis, pois, e os poreis em prática, porque neles está a vossa sabedoria e inteligência perante os povos. Ou seja, quando nós guardamos a palavra, o que significa quando nós nos concentramos sobre ela, quando nós a declaramos, quando nós a confessamos com os nossos lábios, quando nós a meditamos com as nossas mentes, quando os nossos olhos estão voltados para ela como para a nossa necessidade mais absoluta, quando nós nos apegamos à palavra, o que acontece conosco? Deus respalda a palavra que Ele mesmo nos deu. Nós não estamos sozinhos. Por isso diz São Tiago na segunda leitura: irmãos bem-amados, todo dom precioso e toda dádiva perfeita vem do alto, descem do Pai das luzes, no qual não há mudança nem sombra de variação. Ou seja, tudo pode mudar, as coisas podem ser instáveis. Deus está no seu trono e dele não se ausenta. Nele não há sombra de variação. Você pode estar abalado do jeito que for, Deus não se abala. Ele reina soberano. Ele está totalmente senhor de todas as situações. Deus sabe exatamente o que Ele está fazendo. Ele não tem dúvidas, Ele não tem inseguranças, Ele não tem incertezas, Ele não tem vacilos, Ele não tem hesitações. Ele é Senhor. E por isso todo dom perfeito, toda dádiva preciosa, descem dele, descem do Pai das luzes, do Pai das luzes. Essa expressão, Pai das luzes, é gloriosa. Você não tem que andar na escuridão. Chega de escuridão. Chega de andar no escuro, chega de trevas. As pessoas dizem, a fé é um salto no escuro. Pelo contrário, a fé é um salto na luz. Chega de andar em trevas. É preciso andar na luz que desce do Pai das luzes, na certeza que nos vem dele. De livre vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que as primícias das suas criaturas. Ele nos gerou pelo quê? Pela palavra da verdade. Mas Ele nos gerou pela palavra da verdade para quê? Para sermos como que as primícias, as primeiras das suas criaturas. Ou seja, Deus não está repetindo fórmula nenhuma na sua vida. O plano dele para você é inteiramente original. Assim como você é único e irrepetível, o plano de Deus para a sua vida é único e irrepetível. E é este plano que Deus tem para você, que você precisa acessar, na medida em que você sobe no Espírito pela oração. Talvez você tenha se preocupado muito com imitar os outros, com ser igual aos outros, com fazer aquilo que está dando certo para os outros, com copiar as fórmulas, os experimentos das outras pessoas. Quando você anda no Espírito, você desiste disso tudo, porque você sabe que o plano de Deus para você é inteiramente original. Eu não quero copiar ninguém, eu quero ver o que o Senhor tem para mim e eu quero seguir o plano que Ele tem para mim. Na vida dos outros, pode ser que determinadas coisas sejam um sucesso. Na sua vida, elas serão derrota. E aquilo que os homens pensam que é uma derrota na sua vida, Deus usará como instrumento de sucesso. Porque o plano dele é único, é irrepetível. Nós precisamos, portanto, entrar na exclusividade de sermos primícias das criaturas de Deus, ou seja, de sermos únicos, de sermos exclusivos, de sermos peça única, de não termos nenhum tipo de molde no qual nós precisamos nos encaixar. Não há necessidade disso. Eu posso fluir no Espírito Santo porque eu sei que o que Deus está fazendo comigo é unicamente original e não tem explicação. Não adianta tentar entender minha vida, só Deus explica.
Não adianta tentar me encaixar em nenhum tipo de padrão, vai dar errado. Eu não posso ser enquadrável em esquemas humanos, porque aquilo que Deus está fazendo em mim é único. Isso deveria nos dar uma liberdade espiritual impressionante, mas continua Santiago: recebei com humildade a palavra que em vós foi implantada. Este verso é poderoso demais. O que ele está dizendo aqui é algo tremendo. Porque ele está dizendo o seguinte: nós temos que humildemente receber a palavra que Deus implanta dentro de nós. Ou seja, talvez você já tenha feito ou você tenha visto o que é, por exemplo, um implante dentário. Essa semana eu encontrei um careca que começou a ter cabelo. Fiquei impressionado com aquilo. Eu digo: nossa, cresceu o seu cabelo? Ele falou: não, eu fiz implante. Ele tirou daqui e botou aqui em cima, coisa que eu jamais faria. Nunca. Ele implantou. O que São Tiago está dizendo é que Deus pega a palavra dele e ele implanta dentro de você. Ele pega a palavra viva dele e ele implanta dentro de você como quem coloca uma semente poderosa. Uma semente criadora, uma semente que traz as coisas à existência. Veja, no livro do Gênesis, a criação é descrita nos seguintes termos: no princípio, criou Deus os céus e a terra era informe e vazia, o Espírito de Deus parava sobre as águas, e Deus disse: haja luz. E a luz se fez. Deus disse: haja, e a luz se fez. Quando São João começa a escrever o seu evangelho, ele diz: no princípio era a palavra, no princípio era o verbo, no princípio é a palavra, e a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. O que São Tiago está dizendo é que Deus pega essa palavra e ele coloca dentro do nosso espírito, ele coloca dentro de nós, ele implanta a palavra viva dele dentro de nós, para que esta palavra arranque todas as coisas do nada para a existência, para que esta palavra traga para a realidade aquilo que ainda não existe, aquelas coisas que ainda não são. Meus irmãos, Deus tem tantas promessas para a nossa vida que nós ainda não vemos cumpridas, que nós olhamos assim para as circunstâncias e nós dizemos: isso aqui é impossível, humanamente é impossível, não tem jeito. Não tem como isso dar certo, humanamente não tem solução. Não tem solução para você, mas para a palavra que Deus implantou no seu coração, isto já é uma realidade. A semente já está dentro de você, e essa semente precisa ser cultivada, precisa ser recebida, precisa ser cuidada, você precisa viver com ela até que ela produza os seus frutos, até que ela traga à existência aquilo que já está contido dentro dela virtualmente. Essa palavra já está semeada. Qual é o nosso problema? É que nós não convivemos com a palavra, nós convivemos com problemas, nós convivemos com impossíveis, nós convivemos com situações externas, nós convivemos com aquilo que está do lado de fora. Como nós não convivemos com a palavra, nós não agarramos aquilo que Deus está dizendo para nós. Como é glorioso quando o cristão tem costume de viver junto da palavra. Então ele pega a palavra, ele lê a palavra, ele medita a palavra, ele rumina a palavra, ele está o tempo todo considerando a palavra, de repente, aquela palavra sobe como uma revelação poderosa para dentro dele. Ela entra como um fogo, ela começa a falar dentro do coração. Às vezes Deus usa um versículo, às vezes Ele usa até uma palavrazinha, às vezes Ele usa um silêncio qualquer imagem que tenha escrito na palavra, para falar conosco.
Então, quando nós damos atenção àquilo, e quando nós nos apegamos àquilo, nós começamos a orar segundo aquilo que Deus nos disse, nós começamos a semear segundo aquilo que Deus nos disse, nós começamos a declarar, a confessar segundo aquilo que Deus nos disse. E o que acontece? Diz São Tiago: recebei com humildade a palavra que em vós foi implantada e que é capaz de salvar as vossas almas. Essa palavra é capaz de salvar as nossas almas. Ela pode salvar as nossas almas. Ela tem poder para salvar as nossas almas. Ou seja, essa nossa mente que está impregnada das coisas externas, ela pode operar em fé, por quê? Porque a palavra da fé foi implantada dentro de nós pelo Senhor. E essa palavra, ela tem poder de nos salvar. Ou seja, a imagem que São Tiago está dizendo aqui é mais ou menos a seguinte: assim como alguém que está naufragando no mar, se agarra a uma boia, e aquela boia é capaz de salvar a sua vida, quando você se agarra à palavra, a palavra é capaz de salvar a sua vida, com a diferença de que a boia não faz nada, enquanto que a palavra é viva e eficaz. Ou seja, quando você se agarra à palavra, no meio de todo o naufrágio das circunstâncias humanas, quando você se firma na palavra, ela começa a agir, ela começa a produzir, ela começa a gerar vida, ela começa a trazer a existência, ela começa a fazer as coisas acontecerem, ela faz todas as coisas mudarem. Por quê? Diz São Tiago: sede praticantes da palavra e não meros ouvintes. Para de ficar ouvindo apenas e começa a praticar a palavra. Ou seja, se Deus está te trazendo uma palavra de cura, começa a viver como alguém que está curado. Se Deus começa a te trazer uma palavra de libertação, começa a andar com alguém que está livre, não como quem está oprimido. Se Deus te traz uma palavra de vitória, para de ficar preocupado com o que estão dizendo, com o que estão fazendo. Esta situação já está no passado, ela não existe mais. Deus mudou todas as coisas pela sua palavra. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, você não vai ser atingido. Por quê? Porque você está guardado na palavra que Deus implantou dentro de você. Quando você começa a viver de acordo com a palavra, quando você começa a se agarrar à palavra e a praticá-la, a viver segundo aquilo que a palavra diz, o que acontece é que você começa a colher o que a palavra é, aquilo que ela significa. Ou seja, a religião pura e sem mancha diante de Deus Pai é esta: assistir os órfãos e as viúvas em suas tribulações e não se deixar contaminar pelo mundo. Ou seja, por que eu posso cuidar do órfão e da viúva? Porque eu não me preocupo mais comigo mesmo, porque Deus está cuidando de mim. A palavra já me convenceu disso. Tudo vai dar certo. Tudo já deu certo. Os caminhos estão abertos. As facilidades já estão determinadas. Deus estabeleceu aquilo que Ele quer. E quando Ele quer, não tem quem não queira. As coisas vão acontecer segundo aquilo que Ele disse. Portanto, eu não preciso nem me preocupar comigo mesmo. Eu só vou cuidar de órfão, de viúva, e eu não vou me deixar contaminar pelo mundo. Alguém que chega com uma notícia que vem e abala o coração. A gente fica assim. De repente, uma palavra ruim. Alguém que diz algo. Uma mensagem que chega no WhatsApp, aquilo já nos deixa ansiosos. Já deixa o nosso coração batendo acelerado. Por quê? Nós nos sentimos ameaçados, nós nos sentimos atingidos, nós nos sentimos em perigo. Isso é sinal de que nós não andamos na palavra. Ao contrário, quando nós vivemos na palavra, nós não somos mais contaminados pelo mundo, ou seja, nada disso entra em nós e nos desestabiliza. Por quê? Eu só convivo com uma notícia: aquela que Deus me deu através da palavra dEle. Essa que me sustenta.
essa que me faz caminhar, essa que me faz andar todo dia, essa que me faz levantar da cama, que me faz erguer a cabeça e marchar em triunfo, sem nenhuma preocupação. Senhor, quem morará em vossa casa e em vosso monte santo habitará? É aquele que caminha sem pecado e pratica a justiça fielmente, ou seja, aquele que se ajusta à palavra, que pensa a verdade no seu íntimo, ou seja, aquele que meditando a palavra entende a verdade de Deus para mim não é aquilo que os homens dizem, não é aquilo que as circunstâncias dizem, é aquilo que Ele me diz. Aquele que não solta em calúnia a sua língua, ou seja, aquele que não fica falando de maneira murmurante, mas aquele que louva, aquele que glorifica, aquele que agradece, aquele que já fala com Deus como quem já tem. Que nós possamos caminhar nessa vida triunfante, firmados na palavra, inteiramente convencidos de que, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem poderá prejudicar, julgar, condenar os eleitos de Deus, se Ele mesmo nos justificou? Não é possível. Eu posso viver em triunfo, em alegria, em ação de graças, em felicidade, porque eu medito. Dia e noite a palavra de Deus, ela é o meu alimento, ela é que me sustenta. Deus fala comigo na palavra dEle. E eu vivo firmado nisso. Que nós, queridos irmãos, possamos viver assim. Então, de certo, nós esqueceremos o que é reclamar. Nós vamos nos esquecer de como é que se faz isso. E a única coisa que estará em nós é o louvor. Vamos louvar o tempo todo, bem dizer, adorar, glorificar. Por quê? Porque Ele está fazendo, Ele não está parado, Ele está agindo. Essa é a nossa alegria, essa é a nossa segurança, essa é a nossa vitória.